Sejam muito bem-vindos a esse módulo de suma importância, que é o módulo que fala a respeito de como lidar com a questão da nudez na família. Então, a nudez, ela está intimamente ligada a uma questão cultural. E é importante cada família se respeitar no que se diz respeito a essa questão da crença, porque cada família tem a sua crença, o seu pensamento em relação à nudez. E quando a gente não respeita o outro da forma que ele pensa, a gente acaba entrando numa guerra sem fim. Leiliane, ela dá um relato, né, de que quando ela trata a respeito desse tema nas redes sociais, os adultos ficam se debatendo, se desrespeitando, se discutindo um com o outro, postando comentários ofensivos, como, por exemplo, aquela família que acredita, né, que tem um pensamento específico, diz o seguinte: isso é coisa de gente sem noção, ficar nu na frente dos filhos, enquanto que o outro lado, né, o outro extremo, diz isso é coisa de gente quadrada e que só vive um tabu. E é importante, gente, trabalhar essas diferenças da forma mais empática possível. Então, quais são as questões que devem ser levantadas entre o casal, entre aqueles que estão criando aquela criança? Não precisa ser necessariamente o casal. De repente, você pode ser uma avó e você cria o seu neto. É importante você parar para pensar como vocês, como criança, perceberam a nudez de acordo com o que sua família trouxe. Então, esse é o primeiro ponto, certo? Você, como adulto, como você teve essa percepção? Se para o pai ficar nu é ficar totalmente pelado e para a mãe ficar nu é ficar só de peça íntima, isso impacta como a criança vai perceber a nudez. Então, ou seja, se um tem um pensamento e o outro tem outro, e os dois querem seguir os seus próprios pensamentos, isso pode até trazer um pouco de confusão para a criança. Então é importante que os responsáveis por essa criança cheguem a um denominador comum, cheguem num consenso, porque, como eu falei, essa divisão acaba gerando essa confusão na mente da criança. Por que que esse consenso é importante? Para que a criança, através desse consenso, perceba uma opinião equilibrada, um conceito de nudez de forma equilibrada. Aí pode surgir a pergunta, né? Michael, eu não quero ficar nu na frente do meu filho, eu não suporto. Ele vai ter algum problema no processo de percepção do seu corpo, no conceito de nudez, de prevenção ao abuso? Vai ter algum problema? A resposta é não. Nudez na família não é só a questão dos pais ficarem nus na frente da criança ou não. Nudez é algo muito mais amplo. Mas é importante que a família trabalhe com o tema da nudez, com naturalidade, sem medo, sem vergonha, sem um tabu, sem essa questão também do constrangimento. Isso significa que tratar a nudez em vários contextos, tanto na família quanto no contexto social. E é importante também, né, caso aconteça, não se assustar se o seu filho ou sua filha viu você nu. Às vezes acontece da família decidir não expor a nudez dos pais para o seu filho. E a criança um dia acaba vendo, certo? Então, gritar, punir, se assustar é uma maneira equivocada de agir. E o que fazer então? Basta você pedir licença para a criança. Olha, filho, filha, dá licença aqui para a mãe, eu estou num momento íntimo, trocando de roupa, e nesses momentos eu gosto de ficar sozinho, sozinha. Então, quando você age de forma assustadora, como se a criança tivesse cometido um delito enorme, aí a criança vai internalizar isso de forma negativa. E mesmo que naturalmente o susto aconteça, porque às vezes isso é natural, peça licença e desculpas à criança, depois explicando a situação para que ele não internalize isso de forma ruim. E é interessante como essa questão da nudez está conectada com o conceito de intimidade, de privacidade, que foram conceitos que a gente já trabalhou em módulos anteriores. Então, inclusive, você pode se aproveitar de uma situação como essa para explicar a respeito desses conceitos, né? De intimidade, de privado, por aí vai. Muitas crianças não sabem os nomes científicos das partes íntimas. E, mais uma vez, eu reforço isso já foi dito também anteriormente. É, eu não sou contra os apelidos, mas é importante se usar também o nome que aquele órgão possui.
A criança recebe naturalmente na educação o conhecimento de todas as partes do corpo. Por que ela não deve saber o nome correto também para as partes íntimas? A gente não inventa um nome para o olho, por exemplo. A gente não chama o olho de gude, a gente chama de olho. É olho e acabou. Então é importante a criança saber esse nome científico. Então fica aí, né? Essa questão. E se você escolheu apelidos, informe também o nome científico. Então, mesmo que você use apelidos, diga o nome científico, ok? Então, esses são os pontos introdutórios aí a respeito desse tema. E aí a gente continua aqui em alguns pontos relacionados para reflexão. Os filhos podem ver a nudez dos pais? Então, o que os teóricos dizem a respeito disso? Os teóricos concordam que cada família deve decidir a respeito da questão da nudez. O importante é que essa decisão que a família tomar seja norteada por base. Que bases são essas? Estudos, princípios, reflexões, diálogo, porque é muito importante a gente também levar em consideração é, o- todos que estão ali, entende? Não tem que ser uma vontade, como é que eu posso dizer, autoritária, um monólogo, né? Mas um diálogo. O diálogo, como o próprio nome já diz, envolve aí, ó, duas necessidades que estão sendo atendidas. De um lado para o outro e do outro lado para o de cá, entende? Então, é isso. Uma opção. Se os pais e a criança, se os pais e a criança ficarem à vontade, pode em qualquer idade. Essa é uma opção. A outra opção é mãe e filha e pai e filho podem ficar à vontade em qualquer idade, desde que seja tranquilo para ambos. Uma outra opção é a partir de 3 anos de idade, alguma privacidade pode começar a ser estabelecida. Então, qual foi o exemplo que a Leiliane trouxe em relação à família dela? Ela definiu claramente para as crianças os momentos em que os pais e os responsáveis precisam ficar sozinhos, seja pela nudez ou por um momento de privacidade. Então, você pode usar frases como: filho, eu estou no momento de minha intimidade. Olha aí o conceito de intimidade. Eu quero ficar só nesse momento. Você me espera só um pouquinho aí fora? Então, os filhos podem ver a nudez dos pais se estão preparados para responder de forma natural as perguntas que surgirem. Então, é muito importante, isso já está na sua mente, se realmente a sua criança, o seu filho, vê a sua nudez. Você já está preparado para essas perguntas porque elas vão surgir. Então, acreditam que agirão de forma equilibrada se os filhos tocarem ou tentarem tocar em suas partes íntimas. Isso pode acontecer também, porque para a criança, ela está descobrindo o mundo. Então, ela toca na garrafa, toca na mesa, algumas quer botar na boca o objeto, e ela, às vezes, naturalmente, por esse hábito de tocar, de pegar, de tentar levar a boca, ela vai tocar, tentar tocar ali na parte íntima, mas sem intenção nenhuma sexual. A gente já viu que a sexualidade infantil ela não tem essa intencionalidade motivada por hormônios sexuais. E como reagir numa situação assim? Muitos pais irresponsáveis já deram tapa na mão de criança, brigaram, expulsaram a criança do banheiro, se assustaram com essa atitude. E alguns até dizem: o que essa menina tem na cabeça? Né? Então é importante reagir da forma correta, adequada, respeitosa, com calma, né? Explicar para a criança que aquilo ali faz parte da sua intimidade e só pode ser tocado para duas situações: limpar ou passar remédio, ou cuidados médicos, sabe? Então são partes íntimas, são partes que fazem parte da sua intimidade, privacidade. Então não pode qualquer um estar tocando. Você explica a respeito disso, né? Então tem essa explicação que pode partir até de você, que tem base em relação ao conceito de intimidade, ok? É importante saber que a partir dos 6 anos... inclusive eu só gostaria de acrescentar aqui que você pode até dar um exemplo em relação ao olho. Você naturalmente permite que alguém chegue no seu olho para poder meter o dedo ou tocar? Não, por quê? Porque é uma parte, apesar de estar à vista, que só você pode tocar. Se alguém chegar para tocar, enfim, não é.
não acontece, entende? Naturalmente ali, nenhuma relação entre duas pessoas, a não ser que tenha algum cisco no olho, tem algum cuidado que é necessário ali para o olho, entende? Se for para, por exemplo, maquiar, alguma coisa desse tipo, entende? Coisas específicas, objetivos específicos. Então você pode trabalhar com isso, explicando a respeito de uma outra parte do corpo e puxando isso para a parte íntima também, né? Aí você puxa aí explicando a respeito da parte íntima. É importante saber que a partir dos 6 anos, a identidade de gênero é solidificada e estabilizada. O que é isso? É a criança tendo a noção do que é se ele é homem, se o sexo biológico dele é masculino, ele começa a estabelecer a noção do ser homem. E se é uma mulher do sexo biológico feminino, ela começa a criar essa noção também do ser mulher, entende? Então é nessa idade aí que começa essa identidade, essa fundamentação, essa solidificação dessa identidade ligada ao gênero. Então, por volta dessa idade, a criança vai formando sua noção e sentimento de pudor, que foi algo que nós já trabalhamos lá nos conceitos de intimidade, consentimento, privacidade e público, né? Então ela pede aos pais e irmãos que não entrem no banheiro, a criança fecha a porta do quarto quando se troca, ela quer tomar banho e se trocar sozinha. Então tem até uma observação aí. Todas essas atitudes da criança precisam ser respeitadas e, a depender do caso, supervisionado, principalmente no começo, né, em que isso é pedido. É muito importante os pais estarem supervisionando, apesar dela pedir nessa privacidade. Respeita a privacidade, mas é aquele respeito supervisionado, entende? Se, deixa ela fazer ali da forma dela, depois você chega lá, termina o resto do serviço, entende? Para poder já criando essa autonomia corporal. Porque como já foi falado anteriormente, isso já, de certa forma, trabalha a prevenção ao abuso sexual, porque a partir do momento em que a criança ela tenha essa autonomia corporal, ela vai solicitar menos a ajuda para adultos, né? E às vezes muitos abusadores se aproveitam dessas solicitações que a criança precisa, porque às vezes é uma necessidade, para poder abusar. Então, se você já trabalha isso na sua criança, você já está prevenindo, tratando, é, realizando, na verdade, um trabalho preventivo, certo? Em relação à autonomia corporal dela. Tem até um caso que foi trazido de uma mãe que os filhos eram pequenos, era uma menina e um menino, e a menina mais velha começou a desenvolver, a entrar na fase de pré-adolescência, chegou nessa idade por volta dos 6 anos, e ela já não queria tomar banho com o irmãozinho. Então eles tomavam banho juntos ali quando eram novinhos, mas quando entrou nessa idade e houve esse sentimento de pudor, a menina mais velha começou a pedir para tomar banho sozinha e tal. E aí foi necessário, né, explicar para esse menino, olha, sua irmã, a gente precisa respeitar esse pedido dela. Ela agora já está mais crescida e ela é uma menina, você é um menino, e agora ela precisa ter a privacidade dela. E reforçou os conceitos de privacidade, né, e tal. Então, é, é muito importante, né, a gente valorizar isso. Agora imagine se essa mãe forçasse essa menina, contra o desejo dela, a continuar tomando banho com o irmão. E a menina constrangida ali com aquele sentimento de pudor. Tudo isso acaba internalizando sentimentos realmente assim ruins dentro da criança, né? E isso não é bom, não é adequado. Então é muito importante manter esse respeito, ok? Ok, então terminamos essa primeira parte da introdução e agora a gente vai continuar no próximo aí e conta aqui com a sua participação. Permanece com a gente, tá? Valeu!